Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com grande satisfação que iniciamos, a partir de hoje, a primeira conferência Democracia e Institucionalidade em comemoração aos 10 anos do Ministério Público de Contas paulista. No Estado de São Paulo, o Ministério Público de Contas foi instituído pela Lei Complementar Estadual 1110, de 14 de maio de 2010, alterada posteriormente pela Lei Complementar Estadual número 1190, de 2012. Após a realização do primeiro concurso público para procurador e procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os 9 aprovados foram nomeados pelo governador do Estado de São Paulo, à época, Geraldo Alckmin, e tomaram posse no dia 21 de março de 2012. E para celebrar essa primeira década de atividades do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, idealizamos a primeira conferência Democracia e Institucionalidade, 10 anos de Ministério Público do Estado de São Paulo. Lembrando que este evento está sendo transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E gostaríamos também de já deixar nossos agradecimentos à imprensa oficial do Estado, que contribuiu com os livros para o nosso evento. Para dar início, convidamos para compor a mesa de honra o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, acompanhado do 37º presidente da República, professor Dr. Michel Temer, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima. Convidamos também para compor a mesa a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, doutora Maria Lia Pinto Porto Corona, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, João Dória. Convidamos o desembargador Roberto Teixeira Pinto Porto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente do TJ, desembargador Ricardo Maíra Nafi. Convidamos o subprocurador-geral de Justiça Jurídica, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, neste ato representando o procurador-geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, conselheiro João Antônio da Silva Filho. Convidamos também para compor a mesa o defensor público-geral do Estado de São Paulo, em exercício, Dr. Rafael Pitanga Guedes. Convidamos agora a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, doutora Cibele Farias. Convidamos o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, conselheiro César Miola. Convidamos o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Dr. José Américo da Costa Júnior. Convidamos para compor a mesa o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Convidamos também para integrar a mesa o presidente da Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior. Na extensão da mesa, temos a presença do conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Renato Martins Costa, conselheira Cristiana de Castro Moraes, conselheiro Sidney Beraldo, procurador da Fazenda do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado, Denis Della Vedova Gomes, neste ato representando o chefe da Procuradoria, Dr. Luiz Menezes Neto, compondo também a extensão da mesa o coordenador do Corpo de Auditores, Dr. Sami Wurman,
o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, o diretor do Departamento Geral de Administração, Dr. Carlos Eduardo Correia Malek. Nossos cumprimentos a todos os senhores. E convidamos todos neste plenário para respeitosamente cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, à regência do 1º Sargento Ivanberg Rodrigues de Souza. Agradecemos a Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do seu regente, 1º Sargento Ivanberg Rodrigues de Souza. Nosso muito obrigado. E agora, para a abertura dos trabalhos da primeira conferência Democracia e Institucionalidade, convidamos o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Boa tarde a todos. Saúdo o Dr. Tiago Pinheiro Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o senhor professor Michel Temer, 37º Presidente da República, Maria Ali Porto Corona, senhora Procuradora-Geral do Estado, senhor desembargador Roberto Teixeira Pinto Porto, senhor Wallace Paiva Martins Júnior, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, João Antônio da Silva Filho, Presidente do Tribunal de Contas do Município do Estado de São Paulo, Rafael Pitanga Guedes, defensor público
em exercício, Cibele Farias, presidente do CNPGC, César Miola, presidente da Tricom, José Américo Costa Júnior, presidente da Associação Nacional do Ministério de Contas, caro Edilberto Carlos da Pontes Lima, presidente do IRB, e os senhores conselheiros Sidney Beraldo, vice-presidente, Renato Pacis Costa, conselheiro do Corregedor, Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro, Cristiano de Castro Moraes, conselheira, e Antônio Roque Stadino, conselheiro decano. Saúdo também Denis de Alavedova Gomes, procurador da Fazenda do Estado, Samir Vuman, coordenador dos auditores, Ismar Viana, presidente da Associação Nacional de Auditores e Controle Externo do Tribunal de Contas do Brasil, Sérgio Siqueira Rossi e Carlos Eduardo Malek, que representam os senhores funcionários, e Paulo Pentero Teixeira Júnior, que preside a São Paulo do Ministério Público do Estado de São Paulo. É uma honra abrir essa festividade de 10 anos do Ministério Público de Contas, onde estava, em 2012, o Brasil assistia pela TV o julgamento dos réus do Mensalão no Supremo Tribunal Federal e acompanhava a instalação da Comissão da Verdade. Londres realizou os Jogos Olímpicos e demos adeus a muitas pessoas que conhecíamos, entre elas Eric Hobsbawm, Chico Anísio, Oscar Niemeyer. Nesse mesmo ano, 9 jovens procuradores foram empossados como primeiros membros do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Pouco depois, também deixei o Congresso Nacional em Brasília, onde tive a honra de ter sido deputado federal ao lado do presidente Michel Temer, para integrar o Tribunal de Contas de São Paulo, eleito pela Assembleia. Sim, a minha chegada coincide com os jovens procuradores. E é por isso que essa efeméride, para mim, também é especial. Uma década é tempo mais que suficiente para muita coisa. E até chegarmos em 2022, o mundo capotou algumas vezes. A história parece ter acelerado, e cabe a nós entender o lugar das instituições e cargos nesse processo. Um dos maiores desafios de um órgão público a ser instituído é conseguir transformar previsões legais em atitudes e consequências concretas. O que fez o Ministério Público de Contas em 10 anos de atuação em São Paulo? Firmou-se como um dos atores do controle externo que vigia, provoca, auxilia e colabora, protege e pondera o coletivo. Outro obstáculo difícil para o novo órgão é existir para fora de seus gabinetes. Além de ser conhecido e reconhecido pela sociedade, passa a ser ainda mais relevante quando a missão institucional é justamente ajudar a defendê-la e representá-la. No caso do Parquê de Contas Paulista, essa lição de casa vem sendo cumprida com competência e de forma natural. Os 2 últimos anos foram duros para toda a humanidade e exigiram o máximo de todos individualmente. Nunca podemos esquecer desse momento que vivemos. A administração pública foi demandada no limite e coube ao controle externo se adaptar. O Ministério de Contas se fez ouvir e contribuiu para que o Estado e os municípios tivessem balizas de atuação e prestação de contas. Estou convencido que o fortalecimento do Tribunal de Contas passa pela adoção de uma chave estratégica de enxergar-se e colocar-se para a sociedade como indutor de políticas públicas. Esse é o caminho que se construa uma unidade institucional à altura de outra efeméride. A comemoração do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que será em 2024. Contamos com os conselheiros, Ministério de Contas, auditores e todos os funcionários para construir a melhor maneira de executar o controle externo da administração em nossa era. Tudo isso, contudo, só fará sentido se estiver alinhado aos estames da Constituição da República, que elencou os valores que regem a nossa função constitucional. Para comemorar esse momento, convidamos o presidente Michel Temer, seja como professor, constitucionalista, deputado federal, presidente da República, em todos os órgãos por qual passou, sempre trouxe a questão democrática e respeito à lei, à Constituição, como parâmetro.
Portanto, queria agradecer mais uma vez a todos a oportunidade de abrir esse ciclo de debates e dizer que ele reafirma o nosso compromisso com a democracia, com os princípios constitucionais e, sobretudo, com uma sociedade fraterna, mais humana e livre. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do idealizador deste evento, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima. Boa tarde a todos aqui presentes nesse evento. Cumprimento o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, que neste momento aproveito para agradecer Vossa Excelência, que desde o primeiro momento, quando eu mencionei sobre a necessidade de realizar esse evento, o senhor foi extremamente generoso e deu carta branca para que pudéssemos realizar este belo evento na data de hoje. Cumprimento o nosso 37º Presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer, a quem, presidente, agradeço a honra de prestigiar o nosso evento e também saiba que a escolha do seu nome foi uma forma de homenagear o governo que Vossa Excelência fez há 2 anos atrás. Cumprimento a Procuradora-Geral do Estado, neste ato, representando o senhor governador João Dória, a doutora Maria Pinto Corona, e cumprimento também a doutora Cibele. Faço isso, ao mesmo tempo, as 2 mulheres que compõem a mesa, porque são pessoas que eu admiro e elas são mulheres virtuosas, nos exatos termos do que diz o livro de Provérbios. A Maria Lia Porto Corona, mesmo quando estamos em polos processuais adversos, é uma pessoa leal e sempre correta. E a doutora Cibele, que é a presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, foi uma amiga que a carreira me proporcionou e também alguém que eu tenho muita admiração. Cumprimento o desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Roberto Teixeira Pinto Porto, que neste momento representa o presidente, Ricardo Anaf. Cumprimento o nosso estimado amigo Wallace Paiva Martins Júnior, que neste momento está representando o Procurador-Geral de Justiça, que está afastado para a eleição, doutor Mário Sarrubo, e também faço uma deferência especial ao doutor Wallace, porque quando aqui começamos há 10 anos atrás, o Ministério Público do Estado de São Paulo foi sempre um parceiro muito leal e esteve conosco nas principais causas do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento também o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, João Antônio Filho, muito obrigado pela presença, ao Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Rafael Pitanga Guedes, ao nosso presidente da Atricom, doutor César Miola, que também tem uma participação fundamental, segundo ele conta as histórias, para a criação aqui do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que foi o último Ministério Público de Contas estadual a ser criado, e o doutor Miola também foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Contas e teve participação ativa na criação da nossa instituição. Cumprimento o presidente do Instituto Rio Barbosa, doutor Edilberto, muito obrigado pela presença, ao nosso querido presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Paulo Penteado, associação também que, nos momentos mais difíceis, esteve ao nosso lado. Muito obrigado, doutor Paulo, pela presença. Cumprimento os nossos conselheiros, doutor Sidney Beraldo, vice-presidente, doutor Renato Martins Costa, corregedor, Antônio Roque Citadini, o nosso decano, a doutora Cristiana, nossa única conselheira mulher, o doutor Edgar Camargo Rodrigues, o doutor Denis, que representa nesse momento a PFE, o coordenador do Corpo de Auditores, doutor Sami Vurma, o auditor de controle externo e presidente da ANTC, doutor Ismar Viana, muito obrigado pela presença, Ismar, o nosso secretário e diretor-geral, Sérgio Siqueira Rossi, o nosso diretor-geral da administração, Carlos Eduardo Malek, todos os meus colegas, procuradores, todos os auditores, todas as pessoas com as quais eu tenho uma relação
muito próxima, de carinho e de afeto. Quero cumprimentar também a todos os servidores do Ministério Público de Contas que estão aqui nesse momento representados pelos 7 servidores mais antigos que ingressaram com a gente aqui no dia 21 de março. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão representando a todos os servidores do Ministério Público de Contas. Eu quero também cumprimentar todos os servidores do tribunal, todas aquelas pessoas que nos auxiliaram imensamente para a realização desse evento, na pessoa do chefe de gabinete da presidência, doutor André. Quero cumprimentar todos os servidores, todas as pessoas, todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Infelizmente, por conta da pandemia, quando idealizamos esse evento, fizemos de forma restrita, de uma maneira prioritária, somente para conselheiros e procuradores. Não foi possível abrir para o público externo, porque nós não sabíamos como seria a evolução da pandemia. Então, por razões de segurança sanitária, o evento foi restrito. Então, hoje temos aqui, presidente Michel Temer, conselheiros e procuradores de 25 estados da Federação e o Distrito Federal. Então, a Federação Brasileira encontra-se, nesse momento, muito bem representada nesse auditório. Ao olhar para os senhores aqui, a única palavra, o único sentimento que me vem é gratidão. No dia 21 de fevereiro, melhor dizendo, no dia 22 de fevereiro de 2012, o então governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, nomeou os 9 procuradores do Ministério Público de Contas, dando início, ou dando vida, a essa instituição que nasceu dentro de uma outra instituição, o Tribunal de Contas, que já existia há 90 anos. Um Tribunal de Contas que já exercia bem o seu papel. As dificuldades iniciais de adaptação de uma instituição com 9 pessoas, com 25 servidores, dentro de uma outra instituição, com 7 conselheiros e 1.500 servidores, foi muito difícil no começo. Natural que seja assim, que fosse assim. Mas essas dificuldades, elas foram vencidas ao longo do tempo, com diálogo, com perseverança, com tolerância. E ao longo dos anos, cada procurador, cada servidor do Ministério Público de Contas foi adquirindo maturidade, a maturidade que só vem com o tempo. Tem o nosso secretário diretor-geral, que tem 52 anos de tribunal, no meio de todas as dificuldades e embates que nós tivemos, ele dizia: Tiago, você só tem um defeito, a idade, mas isso o tempo conserta. Portanto, foram 10 anos bem vividos. Se pararmos para pensar, é 1/7 da expectativa de vida de cada um de nós, considerando a tabela do IBGE, e não a idade dos nossos conselheiros. Mas o sentimento que me vem nesse momento é gratidão. A gratidão, a gratidão é um sentimento que alimenta a alma, o espírito, e faz com que as relações sejam cada dia mais amistosas e saudáveis. A função constitucional do Tribunal de Contas, presidente Michel Temer, eu sempre faço uma alusão com a teoria tridimensional do direito. O modelo que a Constituição estabeleceu no artigo 70, para zelar pela legitimidade, pela legalidade, pela economicidade dos recursos públicos, estabelece uma auditoria que analisa os fatos, um Ministério Público que atua perante a norma, como fiscal da lei, e os conselheiros e substitutos que fazem a valoração disso para a aplicação da norma. Então, esse foi o modelo muito inteligente estabelecido pela Constituição. O Ministério Público de Contas, em sua estruturação e na sua atuação ao longo desses 10 anos, ele foi galgando espaços, aos poucos, foi aprovando lei, criando cargos, estruturando melhor a sua atividade. Em 2012, nós oferecemos 8.500 pareceres ao Tribunal de Contas, no exercício da função de cursos legis. Em 2021, esse número já subiu para 14.500 pareceres. E é importante mencionar
que a atuação do Ministério Público de Contas não se dá somente como órgão interveniente dos processos que aqui tramitam no tribunal. Nós recebemos mais de 30 mil processos e documentos ao longo de cada ano, porque o Estado de São Paulo possui mais de 2.000 jurisdicionados, 644 municípios. Portanto, é uma dimensão muito grande e relevante de processos, prestações de contas, contratos que passam pelo Ministério Público de Contas para o exercício dessa função constitucional de fiscal da lei, de órgão interveniente de um processo que tramita perante o Tribunal de Contas. Mas, mais do que isso, o Ministério Público de Contas também tem uma atuação como órgão agente, como órgão propositivo de representações, ideias e proposições junto ao Tribunal de Contas. E um exemplo concreto da relevância dessa atuação do Ministério Público de Contas, como órgão agente, foi durante a pandemia. Nós abrimos um canal para receber denúncias da sociedade e ali pudemos analisar algo em torno de 1,7 bilhões de valores que foram gastos através de contratações emergenciais para a pandemia. Dessas denúncias que nós recebemos, nós pudemos ofertar algo em torno de 42 representações que analisaram e trouxeram para o âmbito da jurisdição de contas a análise sobre a economicidade, sobre a qualidade do material que foi adquirido, no âmbito de algo em torno de 850 milhões de reais. E todos esses processos estão hoje tramitando no âmbito do Tribunal de Contas. Eu, agora há pouco, falava para o presidente Michel Temer a razão pela qual nós escolhemos o tema democracia e institucionalidade, presidente. Na atual quadra política que nós vivemos, não há um tema mais importante para se debater como o fortalecimento das instituições. É preciso, sempre que se junte, sempre que pudermos juntar pessoas, hoje, infelizmente, é assim, depois de 33 anos da promulgação da Constituição, nós precisamos a cada dia defender a atuação dos órgãos de controle, defender a democracia, defender a institucionalidade. E não há uma pessoa melhor para falar sobre isso, que representa tudo isso, que é como o presidente Michel Temer. Todos aqui leram o livro Elementos de Direito Constitucional, cuja primeira edição é de 1982. Eu nem posso dizer para o presidente que eu ainda não era nascido. Mas aquele livro traz as balizas e a orientação do fortalecimento institucional que todos os poderes, os tribunais de contas e os ministérios públicos necessitam. A próxima década do Ministério Público de Contas passa pela tecnologia. Nós estamos, a cada dia, investindo em inteligência, em análise de dados, em cruzamento de informações. A sociedade precisa de resultados, de produtividade, e com o emaranhado, com a quantidade de informações que nós lidamos hoje, só a inteligência e a tecnologia podem nos salvar. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os colegas, os meus 8 colegas que aqui estão presentes, pelo carinho, pela amizade, pelo companheirismo de todos. Agradecer a todos os conselheiros do Brasil, a todos os procuradores que estão hoje aqui presentes, como eu disse, representando 25 estados e o Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu encerro com uma frase de uma escritora americana, Helen Keller. Ela, aos 18 meses de vida, adquiriu uma doença muito grave que a deixou cega e muda. Ela foi aluna da professora Ana Sullivan. E ela disse o seguinte: as melhores e as coisas mais belas da vida não podem ser tocadas e nem sentidas. Tocadas e nem vistas. Têm que ser sentidas pelo coração. Muito obrigado. Neste momento, em comemoração aos 10 anos de criação do Ministério Público de Contas Paulista, gostaríamos de homenagear os membros da banca examinadora do concurso de procuradores do Ministério Público de Contas de São Paulo, com a entrega de uma placa com os seguintes dizeres: o tempo não apaga o privilégio de uma instituição nascer a partir de tão seleta banca examinadora,
pedra angular sobre a qual se assentou o Ministério Público de Contas paulista, que neste ano comemora seu primeiro decênio. Muito obrigado. Convidamos, então, a Procuradora de Contas, Hélida Graciane Pinto, para fazer a entrega de uma placa ao conselheiro Renato Martins Costa. Convidamos agora o Procurador de Contas, Dr. Celso Augusto Matuque Feres Júnior, para fazer a entrega de uma placa ao conselheiro Antônio Roque Cittadini. Convidamos o Procurador de Contas, Dr. Rafael Antônio Baldo, para fazer a entrega de uma placa ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Convidamos a Procuradora de Contas, doutora Renata Constante Sestari, para fazer a entrega de uma placa ao Procurador de Justiça, doutor Magno Alves Barbosa Filho. Convidamos o Procurador de Contas, Dr. Rafael Neubern Demarque Costa, para fazer a entrega de uma placa ao advogado Dr. Braz Martins Neto. E agora faremos uma homenagem também àqueles que não poderiam deixar de ser lembrados neste momento, pois desde o primeiro dia fizeram parte importante e necessária para que pudéssemos comemorar neste ano uma década de Ministério Público de Contas paulista. Nossa homenagem aos primeiros servidores do Ministério Público de Contas que, neste momento, representando todos os demais, receberão uma placa com os seguintes dizeres: mais que uma singela homenagem, um agradecimento especial para quem esteve conosco desde o início. A sua dedicação e o seu comprometimento fizeram a diferença nesses 10 anos de Ministério Público de Contas de São Paulo. Muito obrigada. Convidamos, então, o coordenador do Corpo de Auditores, Dr. Sami Wurman, para fazer a entrega à servidora Grace Rocha Gobfert. Convidamos agora o conselheiro presidente, Dr. Dimas Ramalho, para fazer a entrega de uma placa ao servidor Caetano Pereira Brito. Convidamos agora o conselheiro Sidney Beraldo para fazer a entrega de uma placa à servidora Sandra Aparecida Rosa Neves.
Convidamos agora o Procurador de Contas, Dr. José Mendes Neto, para fazer a entrega de uma placa ao servidor José Silva Nunes Júnior. Convidamos agora o Procurador de Contas, Dr. João Paulo Giordano Fontes, para fazer a entrega de uma placa ao servidor José Rubens dos Santos. Convidamos a Procuradora de Contas, doutora Letícia Formoso Delcim, para fazer a entrega de uma placa ao servidor Luiz Xinges Tiba. Convidamos agora o secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, para fazer a entrega de uma placa à servidora Érica Giovana Canevari Gaeta. Nossos cumprimentos, mais uma vez, a todos os homenageados. E, neste momento, consagrando a abertura das comemorações dos 10 anos de existência do Ministério Público de Contas Paulista, temos o prazer de receber para a nossa palestra inaugural o presidente da República Federativa do Brasil, nos anos de 2016 a 2018, o professor Dr. Michel Temer. Meus amigos, minhas amigas, eu quero, em primeiro lugar, pedir autorização para saudar a toda a mesa e a todo o auditório na figura do presidente Dimas e do procurador Tiago, né? Até por uma razão singelíssima. Se eu fosse mencionar todas as autoridades da mesa e as autoridades do auditório, nós passaríamos a tarde aqui referindo-me às autoridades. Mas feita essa saudação inicial, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Dimas e o Tiago pelo discurso que fizeram, com muita suavidade, com muita elegância, mas com muita assertividade, não é? Para comemorar esse período próspero do Tribunal de Contas, dos procuradores do Tribunal de Contas. E também enaltecer a fala de ambos quando disseram da importância dos tribunais de contas no país, que ganharam uma projeção muito mais ampla na Constituição de 88 do que nas constituições anteriores, porque é interessante, digo eu, examinando muito detidamente o texto constitucional, que, embora diga lá que o Tribunal de Contas é auxiliar do Legislativo, mas eu diria que hoje ele tem funções de tal monta, não é, que, na verdade, ultrapassa a história do auxiliar do Legislativo. Na verdade, é um órgão de fiscalização praticamente independente, porque as medidas todas tomadas pelos tribunais de contas na União, dos estados, particularmente aqui do Estado de São Paulo e até dos municípios, eles têm esta tarefa de controle da legalidade, de controle de fiscalização da administração pública em geral. De modo que eu quero, nesta primeira palavra, incorporar-me a estas palavras que aqui foram ditas para registrar também a importância dos tribunais de contas no nosso país. E, na verdade, o tema que me foi proposto foi um tema na suposição de que eu tenho uma formação democrática, mas, além da formação democrática, sou um, digamos assim, adepto rigorosíssimo da Constituição Federal, o que não é nenhuma novidade e não deveria ser para ninguém que exerce funções públicas, né? De vez em quando, eu digo interessante, eu recordo sempre a frase do presidente Dutra, que em 1947, 48,
quando traziam um ato qualquer para ele assinar, ele dizia: o que é que diz o livrinho? O livrinho era a Constituição Federal. Hoje eu penso, e lamento dizê-lo, que muitas vezes as pessoas não querem saber o que diz o livrinho. Ao contrário, querem contrariar, querem contraditar aquilo que diz o livrinho. E é fundamental que nós recordemos os preceitos constitucionais. Não é por isso que o Dimas e o Tiago, ao me procurarem, disseram: olha, seria bom você falar sobre democracia, institucionalidade, que é uma coisa de que o Brasil muito necessita nos dias atuais, não é? E até eu costumo dizer que aqui se fala muito na chamada segurança jurídica, como se fosse algo desapegado do sistema normativo, quando nós todos sabemos que segurança jurídica vem pela aplicação rigorosa da legislação constitucional e infraconstitucional. A partir daí é que há a efetiva segurança jurídica, segurança contratual e as seguranças todas que se costuma mencionar. E neste particular, eu tenho muito apreço pela Constituição Federal, naturalmente, até, digamos assim, por um vício profissional, mas um vício profissional muito útil nos dias atuais. E aqui, como todos são doutos, especialmente em direito público, é claro que eu direi muitas obviedades, mas as obviedades que eu disser serão única e exclusivamente para desenvolver o meu raciocínio. E para desenvolver o meu raciocínio, eu começo falando um pouco das grandes vantagens da nossa Constituição Federal. E eu digo isso, que muitas e muitas vezes, aqui no Brasil, nós temos o hábito, a cada 25, 30, 35 anos, nós queremos um novo Estado. Portanto, nós queremos uma nova Constituinte, como se a nova Constituinte fosse a panaceia para todos os males do país. E a história constitucional brasileira revela precisamente, presidente Dimas, desembargador Roberto Porto, revela precisamente essa realidade. Vocês pegam desde a primeira Constituição Republicana, 1891 a 1930, quando foi em 30, evidentemente, que veio um movimento centralizador que culminou em duas constituições de vigência muito rápida, 34 a 37, e a Constituição 37. E a Constituição 37, autoritária nos seus dizeres, não é? Porque já havia um autoritarismo na prática que nascera em 1930, mas autoritária nos seus dizeres, perdurou até 1945, quando em 45, vocês sabem, com a queda dos regimes totalitários na Europa, caiu também o regime totalitário aqui no Brasil. E daí vem a Constituição de 46, com dizeres democráticos. A Constituição de 46, digo aos senhores, os senhores sabem melhor do que eu, é um primor em matéria democrática. Mas também, digamos assim, de 46 a 64, com vários problemas. E nesses períodos todos que eu mencionei, os mais variados problemas, até com insurreições, até com revoluções internas que se verificaram no Brasil, no período de 91 a 30, depois de 30 a 45, e assim também de 46 a 64. Tumulto generalizado em todo o país gerou o movimento 64, que foi, na verdade, um golpe das instituições. Vocês sabem que o chamado ato institucional, que depois foi numerado sob o número 1, não é? Porque veio 2, 3, 4, 5, etc., não é? Mas o ato institucional, primeiro, este ato institucional de abril de 64, é que passou a ser a fonte da Constituição brasileira, porque se a Constituição brasileira de 46 tinha como seu fundamento, não é, democrático, a vontade popular, que foram os constituintes de 46 que a promulgaram, a partir do ato institucional de 64, o primeiro artigo diz assim: continua em vigor a Constituição de 46 com as modificações constantes desse ato institucional. Portanto, o fundamento de validade da Constituição de 46, a partir de 64, passou a ser esse ato institucional. E, a partir daí, sabemos todos, nós tivemos um período pautado pelo autoritarismo, né, que foi num crescendo, né, o ato institucional número 1, 2, 3, 4, até chegar no 5, que era uma concentração quase absoluta de poder. Convém recordar este fato, né? Nós falamos muito do Estado absolutista lá do passado, mas há momentos, mesmo nas chamadas democracias, em que instaura-se um sistema de natureza absolutista. Vocês sabem que, pelo ato institucional número 5, a concentração do poder todo se dava na figura de um soberano chamado Presidente da República, não é? Havia uma concentração de poderes em torno da União, na União em torno do Executivo, e no Executivo em torno da figura do Presidente da República, porque, não vou dizer que se recordam, porque muitos aqui
como disse o procurador, não havia nascido nessa época, né? Mas podia caçar mandatos parlamentares, afastar juízes, promotores, enfim, poder absolutista que perdurou de 68 até mais adiante. E com isso tudo, evidente, verificaram-se muitos movimentos com vistas à redemocratização do país, o que abicou na Constituinte de 87, 88, não é? Que foi até meu primeiro, muito honrosamente, foi meu primeiro mandato como deputado federal constituinte. E a Constituição de 88, de 5 de outubro de 1988, que eu passarei a examinar muito rapidamente, né, para revelar a harmonia do texto constitucional e para evitar, muitas e muitas vezes, a tentativa, este hábito, né, que há no Brasil, de a cada 30 anos, mais ou menos, e nós temos 33 anos da Constituição de 88, você falar em nova Constituição. Porque, e até convenhamos, há 3, 4 anos atrás, ou menos até, falava-se muito numa nova Constituinte. E a Constituinte é um perigo para a desestabilização institucional, porque uma Constituinte, ela procura dizer como o Estado será, portanto, de instabilidade absoluta. A Constituição não. A Constituição diz o que o Estado é. Portanto, a segurança está, volto a dizer, na aplicação rigorosa do texto constitucional. Pois muito bem, quando nós abrimos a Constituição, o que nós verificamos é o seguinte: logo do preâmbulo da Constituição, no momento em que há, digamos assim, no momento em que há uma grande divergência entre brasileiros, até no plano pessoal, e mais grave do que entre brasileiros, até entre as instituições, e mais grave do que entre as instituições em geral, entre os poderes do Estado, no momento em que há essa desarmonia, nós temos que recordar o texto constitucional. E, ao fazê-lo, nós temos que partir do preâmbulo da Constituição. E o preâmbulo, vocês sabem, vem de pré-ambulare, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto escrito da Constituição. O que é que vocês leem lá? É o seguinte, e vejam bem, o preâmbulo ele se destina a dar o norte político para o Constituinte. Dizer, olha, vocês vão constituir ou reconstituir o Estado, mas, ao fazê-lo, deverão partir dessas premissas que eu estou estabelecendo neste antes de caminhar, antes de entrar no texto. E o que é que está dito no preâmbulo da Constituição? Está enfatizada a palavra pacificação, tanto no plano interno como no plano internacional. Esta é a regra, digamos assim, que é fundante do próprio texto da Constituição, que foi escrita em 5 de outubro de 1988. E quando vocês vão ao texto constitucional, vocês encontram dispositivos, tais como, só para exemplificar, dispositivos tais como o seguinte: todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo político, religioso, etc. Qual é a determinação constitucional? A determinação é a seguinte: unam-se todos, pacifiquem-se todos. Não significa que não possa haver, não possa haver divergência de natureza programática, de natureza ideológica, de natureza política, não é? Os programas, os projetos que se contrariam entre si resultam precisamente da ideia da democracia, não é? Ou seja, quero significar, quando a Constituição diz todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção disso, não significa que não pode haver distinção nas ideias, mas apenas nas ideias, não no confronto pessoal, não no confronto institucional. Não é? Esta é a regra, a determinação constitucional no plano interno. E no plano internacional, vocês pegam lá um dispositivo, de fora a parte do artigo 1º, que fala na independência dos demais países, na boa relação com os demais países, mas há uma regra muito interessante, especialmente nos tempos atuais, ela deve ser relembrada, que é uma regra que diz assim, olha aqui, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Portanto, nada de beligerância com o exterior, nada de belicosidade em relação aos demais países. Portanto, a ideia da pacificação no plano internacional. Eu até conto para os senhores e para as senhoras um episódio que eu vivi quando vice-presidente da República. Eu fui representando o Brasil numa conferência em Haia, onde os estados se reuniram para a assinatura de um novo documento, um novo tratado de desnuclearização. Interessante, lá cada país, 40, 50 países, cada país tem 3, 4, 5 minutos para falar. Quando eu falei, eu disse, olha, no Estado brasileiro,
claro que nós vamos assinar esse tratado, mas nós não precisaríamos assinar, porque lá a desnuclearização, ou seja, a utilização de artefatos nucleares apenas para fins pacíficos, não é uma tese de governo, é uma tese de Estado, porque está na estrutura constitucional brasileira este preceito que eu acabei de mencionar, não é? É claro, reitero, nós vamos assinar o documento, mas apenas reiterando o que já está na estrutura constitucional do Estado brasileiro. Interessante que logo em seguida paralisaram seus trabalhos para almoço, e nesse momento era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Ele se aproximou de mim e disse: interessante o que você disse, porque me ocorreu, enquanto você falava, que se todos aqui tivessem nas suas constituições uma regra dessa natureza, nós não precisávamos estar reunidos aqui para assinar um tratado pela desnuclearização, não é? E é importante isso, especialmente agora em que há esta guerra, Ucrânia e Rússia, né? E muitas vezes há uma ameaça, né, de utilização de artefatos nucleares, o que significa destruição quase mundial. Eu até conto aos senhores, contei há pouco ao Dimas e ao Tiago, que lá em Dubai agora, quando eu concluí a minha fala, né, fui lá para o encerramento da Expo Dubai, interessante, um auditório de mais de 1.000 pessoas, com presença de todos os países, de muitos países do mundo, né? O aplauso que eu ganhei foi no momento que eu disse: olha aqui, eu quero aproveitar este momento para pregar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas não pela via da guerra, mas pela via diplomática. Foi o momento do aplauso. Quer dizer, as pessoas querem paz no mundo. E aqui no Brasil, as pessoas querem paz. As pessoas querem harmonia entre brasileiros, as pessoas querem harmonia institucional, que não ocorre. E é interessante, aqui eu passo para um outro ponto, para dizer o seguinte: interessante, nós que fomos e somos, os senhores todos, autoridades constituídas, muitas vezes achamos que chegamos aqui trazidos por uma centelha divina, e não chegamos. As chamadas autoridades constituídas chegam ao poder trazidos pela única figura que tem autoridade no país. Quando vocês leem a Constituição, pode reler a Constituição, vai dizer o seguinte: só tem autoridade quem tem poder, e quem tem poder é o povo. Não há ninguém mais no nosso sistema que tenha poder senão o povo. Portanto, a autoridade primária, inaugural, preambular, inicial, é o povo, não é? Esta é a autoridade primeira, não é? E é claro que o povo, repetindo passados, desde o tempo de Montesquieu, né, o povo diz o seguinte: olha aqui, como não posso me reunir em praça pública para decidir, eu vou criar 3 órgãos que vão exercer funções distintas, não é? Um vai legislar, outro vai executar, outro vai julgar. Esta é a regra fundamental do Estado, do chamado Estado democrático. E, aliás, eu digo sempre que o Carlos Reis Brito, fez o mestrado lá na PUC, e, ao final do curso, ele produziu um trabalho sobre o significado da palavra poder no texto constitucional. E vejam algumas palavras, para nós outros da área jurídica, é fundamental, não é? Ele diz: olha aqui, a palavra poder tem significações diversas no texto constitucional. Quando diz assim: todo poder emana do povo, em seu nome exercido, etc., está falando a soberania. Ou seja, o poder incontrastável de mando, aquela capacidade de querer coercitivamente, de fixar competências, pertence a uma única figura, que é o povo. E esta figura é a figura soberana, que vem lá, a palavra soberano vem lá soberania vem do soberano lá de trás, que tudo podia. Não havia nem poderes, havia funções, mas não havia poderes, não é? Então, lá, diz ele, aqui, a palavra poder tem o significado de soberania. Mais adiante, vocês encontram, são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Aqui, a palavra poder tem o significado de órgão. São órgãos da União, legislativo, executivo, judiciário. Mais adiante, vocês encontram o poder legislativo, exercido assim assado, poder executivo assim assado, poder judiciário daquela maneira. A palavra poder aí tem o sentido de função. Isso até é importante dizer nas faculdades de Direito, porque o aluno, né, vai aprendendo esses conceitos que são importantes para dizer, para ressaltar, para enaltecer a ideia de que a única figura, repito, que tem poder no Estado brasileiro é o povo. Portanto, é a autoridade inicial. As demais autoridades são chamadas constituídas. E por que constituídas? Secundárias. E por que secundárias? Devem prestar obediência à vontade popular. E onde que a vontade popular está expressada? Estou dizendo obviedades, parece meio romântico, mas é importante dizer essas coisas, sabe?
Porque onde é que está a vontade popular? Onde é que o povo expressou a sua vontade inaugural? Foi a dizer, olha aqui, vamos reconstituir o Estado brasileiro. Vamos dar uma outra fisionomia para o Estado brasileiro. Vamos abandonar a figura da centralização, de um certo autoritarismo que havia no passado, e vamos criar um Estado democrático. Aliás, quando vocês leem o artigo 1º, né, lá está, eu até fiz essas ponderações durante a Constituinte, né? Lá está, o Brasil é um Estado democrático de direito. É interessante que na ciência política, que é uma ciência diversa da ciência jurídica, né? Que a ciência jurídica diz o que é, a ciência política sugere o que deve ser, não é verdade? Na ciência política, a expressão Estado democrático e Estado de direito são mais ou menos equivalentes, mas nós ansiávamos muito sob o foco político de termos uma democracia plena, participativa, que nós botamos o Brasil em um Estado democrático de direito. Parece que não tem significado, mas é uma determinação que o povo fez às autoridades constituídas. Não violem a democracia. E para não violar a democracia, os senhores têm que obedecer àquilo que o quadrado constitucional estabeleceu para cada poder, para cada corporação, para cada atividade. Não é? É aí que você ganha harmonia. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando a Constituição diz assim, os poderes são independentes e harmônicos entre si. E eu vejo, olha, eu participei, tive 6 mandatos de deputado federal, 3 vezes como presidente da Câmara. E as pessoas aludem muito à independência, os órgãos do poder. E o que é a independência? Né? Independência é a existência de competências próprias, administração própria, orçamento próprio. Isso é independência do legislativo, do executivo, do judiciário. Agora, a ênfase maior é dada à ideia da harmonia, porque o povo diz assim, olha aqui, eu vou criar órgãos do poder, isto na Constituição de 88 e desde as constituições passadas, mas vocês ajam em harmonia. E harmonia demanda diálogo. E eu digo isso, meus senhores e minhas senhoras, porque o Brasil é uma coisa curiosíssima. Vocês sabem que eu, presidente da República, e muitos acham que o presidente trabalha das 8 às 6 da tarde, daí não trabalha mais, né? Não trabalha sábado, não trabalha domingo. Então, muitas vezes no domingo, sábado, eu lá no Palácio Residencial, vinha o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal de Contas, havia uma repórter, eu conto isso com muita graça, que ficava lá na entrada e dizia muito baixinho, olha, acabou de entrar no Palácio do Planalto, ou no Palácio da Alvorada, o ministro fulano do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente do Tribunal de Contas, o que será que ele foi fazer? Quer dizer, uma coisa, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa, quando, na verdade, você só consegue harmonia entre os poderes se houver diálogo, não é? E, portanto, quando há desarmonia entre os poderes, partindo daquela premissa da minha fala, do meu início da minha fala, né? De que o povo determinou a harmonia, quando há desarmonia, há um descumprimento à vontade primeira, que é a vontade popular. Portanto, há uma inconstitucionalidade. Não é? Parece romântico dizer isso, mas é importante enfatizar, é importante ressaltar essas ideias, porque as pessoas vão se desentendendo nos poderes como se fosse uma coisa com maior naturalidade. E muitas vezes, lamento dizê-lo, também a imprensa enaltece, muitas vezes, a desarmonia, né? Não é útil para o país, não é? Portanto, esta é a primeira ideia que eu quero lançar aos amigos. Eu não sei quanto tempo tenho para falar, porque se eu falar demais, vocês me interrompem, não é? Então, tá bem. Mas, então, dizia eu, a Constituição foi construída de uma maneira muito harmônica. Vocês sabem que eu percebia, como percebi ao longo do tempo, que nós tivemos, digamos assim, a sabedoria de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E eu dou exemplo. Vocês pegam o tema da iniciativa privada, que é tipicamente do chamado liberalismo. Pegam o direito à propriedade, que é tipicamente do liberalismo, agora submetida à sua função social. Vocês pegam os direitos individuais. Eu dizia há pouco tempo que eram 78 incisos, hoje são 79. Acrescentou-se mais um, que agora me fugiu. Mas são 79 incisos no artigo 5º, dizendo quais são os direitos individuais. E eles não são exaustivos, são exemplificativos, porque nos parágrafos do artigo 5º está dito, olha aqui, o elenco aqui estabelecido não impede o desfrute de outros derivados da interpretação constitucional ou dos tratados internacionais relativos aos direitos humanos. De modo que todos esses temas são temas do liberalismo, que foram albergados pelo texto constitucional, pela estrutura do Estado brasileiro. De outro lado,
nós incorporamos os direitos sociais. Tem até um capítulo, né, dos direitos sociais. E lá nos direitos sociais, artigo 7º da Constituição, estão os direitos dos trabalhadores, que nós levamos para o texto constitucional. Outrora, esses direitos ficavam em nível de legislação infraconstitucional. Nós levamos para o texto constitucional. 13º salário, férias, licença-prêmio, licença maternidade, isso é tudo elencado lá no artigo 7º da Constituição Federal, encimada, volto a dizer, com este capítulo, dos direitos sociais. Mas mais do que isso, quando vocês pegam aqueles dispositivos que dizem assim, olha aqui, a saúde é direito de todos e dever do Estado, direito social, não é? Foi a partir daí que se concepcionou, que se adotou a concepção do Sistema Único de Saúde, que no Brasil funciona muito adequadamente. É a ideia de que a saúde é direito de todos, a educação é direito de todos, direito e dever do Estado, direito social, até coisas mais triviais. Por exemplo, o direito à moradia e o direito à alimentação. Eu me recordo quando colocamos isso na Constituição, alguns vieram para mim e disseram, ô Temer, vem cá, você é da área jurídica, como é que vai garantir direito à alimentação, direito à moradia? Como é que funciona isso? Não é possível. Eu disse, olha, esta é uma regra, reconheço, programática. E como toda regra programática, ela não pode ser objeto de contestação ou de inatuação, seja do Legislativo, seja do Executivo ou do Judiciário. Toda e qualquer atividade desses órgãos do poder tem que levar em conta o direito à moradia e o direito à alimentação. E mais tarde, instintivamente ou não, os governos foram adotando meios e modos de alimentação. Eu me recordo, no governo Sarney, ele lançou o chamado Programa do Leite, que era para dar leite para as crianças carentes. O que é isso? É alimentação. É um direito constitucionalmente assegurado. Depois veio o Vale Gás, Vale não sei o quê, direito isso, direito aquilo, afinal reunificados no chamado Bolsa Família e hoje no chamado Auxílio Brasil. O que é isso? É direito à alimentação, que é previsto no texto constitucional, portanto, um direito social. O direito à moradia, o Minha Casa Minha Vida, nasceu precisamente de uma determinação constitucional que diz, olha aqui, todos têm direito a um teto. Então, é preciso políticas públicas que conduzam as pessoas a terem um teto. O Minha Casa Minha Vida é cumprimento do texto constitucional. Por isso que eu quero dizer, dando brevíssimos exemplos, que nós tivemos a sabedoria de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E também, aqui eu faço uma homenagem à mulher brasileira, né? Que é o seguinte, é interessante, as pessoas pouco se apercebem disso. Todas as constituições disseram, todos são iguais perante a lei, etc., etc. Esta Constituição, depois de dizer que todos são iguais, ela diz num parágrafo, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Foi um avanço extraordinário da Constituição, reconhecendo uma realidade, que é a realidade da posição da mulher na sociedade brasileira. Não é? Eu estou dizendo isso para dizer, estou conduzindo para a ideia da harmonia do texto constitucional. Né? Como de resto, interessante, eu vejo hoje, muito essa história de esquerda, direita, centro-esquerda. Para mim, isto é uma balela, uma bobagem, tem um objetivo unicamente eleitoral, porque essas teses todas caíram, depois caiu o Muro de Berlim. Não é? E o que o povo hoje quer, na verdade, é resultado. Né? O resultado é que importa. Se vem alguém que se rotula de esquerda, de direita, de centro-direita, ele diz, eu quero saber o que vem para mim. Isso é o que o povo quer. Eu até há pouco tempo atrás, conto aos senhores e senhoras, eu fiz o prefácio de um livro de um americano que está sendo relançado no Brasil, que é a vida do Deng Xiaoping, da China. Ele assumiu o poder na China em 1979. E logo ao reunir a junta governativa, ele disse, olha aqui, nós precisamos dar dinheiro para as empresas chinesas, porque elas geram emprego. Não é? Portanto, vamos dar dinheiro para financiar essas empresas. Daí alguém diz, mas isso é capitalismo. Diz, não importa, aqui será socialismo chinês. O que importa é o resultado. E vocês vejam o que aconteceu com a China de 1979 para hoje. Não é? O país cresceu assustadoramente não, progressivamente, ainda bem. Né? Mas o que ocorreu foi exatamente isso. Aqui no Brasil ainda nós estamos na fulano é de esquerda, fulano é de direita, não tem nenhum significado. Digo eu, pergunte ao sujeito que está passando fome aí, se ele é esquerda, direita, ele diz, eu quero um pão. Pergunte a quem não tem emprego, se ele é esquerda, direita, eu quero um emprego. Pergunte à classe média baixa o que ela quer, se é direita, esquerda, ela diz, eu quero preço barato no supermercado. Portanto, hoje,
E nós não conseguimos aqui no Brasil, nós não conseguimos dar esse arranque, não é? Nós ficamos, porque sempre se diz que quem está na esquerda prestigia os pobres, quem está na direita massacra os pobres e favorece os ricos. Ora bem, são preconceitos extraordinários, porque aqui se reclama muito da falta de emprego, né? Tem muito desempregado. Para ter emprego, combater o desemprego, precisa ter emprego. Para ter emprego, precisa ter empresário. Não é verdade? Se você não tem empresário, você não tem emprego. Não é? Mas aqui há um preconceito contra o empresário, como se o empresário fosse um pecador. Não é? Quando, na verdade, o que nós devemos fazer, pautados pela ideia da paz, determinada pela Constituição, é a harmonia entre os dois setores mais produtivos da nacionalidade, que é o empregado e o empregador. Estas são as grandes forças produtivas do país. Não foi sem razão que, no meu governo, eu propus a modernização trabalhista, que veio à luz, vocês sabem disso. E, ao vir à luz, eu me lembro que havia um candidato à presidência da República que dizia, olha, o Temer está tirando, durante a tramitação, né, da reforma trabalhista, está tirando direito dos empregados. Eu falei, meu caro, gravei um vídeo até, você pode vir a ser presidente da República, leia a Constituição, você vai ver lá no artigo 7º, os direitos dos trabalhadores. E eu estou fazendo isso por lei ordinária. E você saberá, se meditar um pouco, se estudar um pouquinho, que lei ordinária não pode modificar a Constituição. Não é? E eu via aquilo que se falava com uma irresponsabilidade extraordinária. Pois bem, nós fizemos a modernização trabalhista, mas mediante diálogo. Vocês sabem que é uma determinação constitucional também. Vocês sabem que eu determinei ao ministro do Trabalho que percorresse o país inteiro, procurando as confederações sindicais de empregados, empregadores, etc. E, ao final, 6 meses depois, é que nós formatamos um projeto, quando remetido ao Congresso Nacional, falaram numa solenidade que nós promovemos, 4 representantes dos empregadores e 4 representantes dos empregados. E podem perceber que não houve, por força dessa reforma trabalhista, nenhuma greve no país, porque as pessoas compreenderam. Sabe por quê? Porque na reforma trabalhista nós concedemos direitos que não estavam previstos no passado. Por exemplo, o trabalho intermitente, né, é um trabalho temporário, extremamente temporário, né, não tinha proteção trabalhista, passou a ter com a reforma trabalhista. Nós não prevíamos a pandemia, mas ela veio, e nós prevíamos a hipótese do teletrabalho, do trabalho em casa, não é? Com direito trabalhista, não é? Com direito assegurado por essa reforma trabalhista. As férias só poderiam ser retiradas de uma única vez, nós permitimos que se retirassem 3 vezes. E hoje eu vejo que tem gente dizendo assim, nós vamos revogar a reforma trabalhista do Temer, porque ela retirou direitos. Eu falo, muito bem, vamos esperar isso então, porque revogando a reforma trabalhista, daí é que nós vamos tirar direitos que eu acabei de mencionar. Não é? Eu digo isso, meus amigos, minhas amigas, porque aqui no Brasil há uma irresponsabilidade extraordinária naquilo que se fala e naquilo que se divulga. Não é? As pessoas não meditam, as pessoas não leem a Constituição. Se lessem, elas verificariam essas obviedades que eu estou dizendo aqui, essas trivialidades que eu estou mencionando na minha fala. Mas é isto que dá uma harmonia extraordinária no texto constitucional. Vocês vejam, em tema judiciário, por exemplo, hoje se fala muito de ativismo do Poder Judiciário, né? É interessante, eu não concordo com essa tese, pelo seguinte, porque, na verdade, a jurisdição, vocês sabem que é inerte, ela só age se provocada, não é? Ela não vem por conta própria e tomando decisões, não é? E quem mais provoca, no particular, o Supremo Tribunal Federal, é o Legislativo. O Legislativo internamente não consegue resolver suas questões, o sujeito que perde lá um projeto de lei, qualquer coisa, ou perdeu uma tese, ele vai ao Supremo. Quando provoca a jurisdição tem que se manifestar. Não há outra solução senão ter uma solução. E, evidentemente, muitas vezes, a interpretação não é literal, porque quando a literalidade do texto é evidente, né? Já diziam os latinos in claris, cessa de interpretatio. Quando é evidente, você aplica o que está escrito na Constituição, mas muitas vezes você tem que aplicar uma interpretação sistêmica, quer dizer, examinar todo o texto constitucional para dar a sua decisão. E foi o que fez o Supremo muitas vezes, no caso, por exemplo, da fidelidade partidária. Não tem uma regra literal sobre isso, mas tem um conjunto sistêmico que, bem examinado, levava a essa conclusão. A história da anencefalia, não tem isso no texto constitucional. Foi o exame do sistema constitucional que permitiu essa espécie de decisão. Não é? Mas, portanto, quem leva essas questões para o Supremo, ele é provocado precisamente, muitas vezes, por agentes do Legislativo.
não é? Por sua vez, é interessante, a Constituição foi muito sábia ao dizer, olha aqui, cada poder vai exercer a sua função determinada. Tanto o legislativo não pode interferir no executivo, o executivo, evidentemente, não pode no legislativo, e, de igual maneira, o judiciário não pode interferir no legislativo. E tanto esta interferência é proibida que nós estabelecemos no texto constitucional a hipótese do controle da inconstitucionalidade por omissão, não é? De fora a parte a inconstitucionalidade por ação, que é a tradicional no nosso direito, criou-se a inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, se, num dado momento, houver tardança na regulamentação de um dispositivo constitucional, as autoridades ali elencadas no artigo 103 da Constituição, Presidente da República, partidos políticos, confederações, câmaras, deputados, etc., podem propor uma ação direta de controle de inconstitucionalidade por omissão. E o judiciário vem e decreta omissão. Ela não tem sanção, mas ela tem um puxão de orelhas no legislativo ou na administração que não praticou o ato. E nós fomos mais além, porque também essa inércia poderia vir daquelas figuras catalogadas no artigo 103. Então, criou-se ao lado o mandado de injunção, que é um instrumento entregue a cada indivíduo. Eu, cidadão brasileiro, se eu percebo que eu poderei desfrutar de um direito previsto na Constituição, desde que aquela norma seja regulamentada, eu posso ir ao tribunal e dizer, olha aqui, eu posso ter o direito tal e qual, mas depende da regulamentação. Eu venho individualmente aqui pleitear a declaração da omissão dessa norma. Por que é que eu conto isso? Para mostrar como, de fato, o judiciário não pode invadir os outros poderes, porque isto se deu, estas regras da inconstitucionalidade por omissão, do mandado de injunção, foram alocados no texto constitucional, precisamente por dizer, olha, o judiciário não pode exercer as funções de legislador ou de executor, não é? E nós tivemos no Brasil, lamento dizê-lo, muitas e muitas vezes, decisões assim um pouco atrapalhadas, né? Há regras constitucionais que dizem, por exemplo, o seguinte, é competência privativa do presidente da República nomear ministros, não é? Privativo, para quem sabe ler, não é? É aquilo que priva outrem da prática daquele ato. Portanto, se é privativo do presidente, ninguém pode praticar aquele ato. O legislativo não pode, o judiciário não pode. Pois olha, vou dizer a vocês, no meu governo, não é mesmo? Já houve momento em que eu nomeei um ministro e um juiz lá de primeiro grau, no Rio de Janeiro, suspendeu a minha decisão ao fundamento de desvio de finalidade, etc. Isto veio para o STJ, o STJ derrubou, mas o Supremo depois recuperou e disse que não podia. Não é? Tempos depois, é claro, houve a decisão dizendo, olha, data vênia é um absurdo, a competência é privativa do presidente da República. Eu estou dizendo isso para falar das mais altas autoridades do país, para dizer que nem mesmo as mais altas autoridades do país, Tiago, na verdade, muitas vezes, Dimas, cumprem rigorosamente o texto constitucional, não é? Porque, às vezes, eles se vestem, as autoridades, no geral, se vestem de uma capa, de um poder quase onipotente, quando o poder existe na medida que a Constituição lhe confere tais e quais poderes, não é? Seria como o Tribunal de Contas exercitar funções que não lhe são conferidas pelo texto constitucional. Com isto tudo, meus amigos, minhas amigas, eu estou tentando mostrar, e peço desculpas talvez pela fala um pouco longa, mas estou tentando mostrar como a nossa Constituição tem uma harmonia extraordinária. É claro que o exame completo dela demandaria muitas e muitas palestras, né? Mas tudo isso indica que nós temos uma extrema harmonia no texto constitucional que não é preservada nos dias atuais, a começar pelo fenômeno da paz. Eu até, fechando aqui um pouco a análise simplesmente jurídica e fazendo um comentário político, né, que eu tomo a liberdade de fazê-lo, eu verifico o seguinte interessante, no sistema atual das eleições, não é? Das eleições atuais, eu acho que, eu tenho divulgado isso com muita frequência, em inúmeros foros, né? E eu digo sempre, parece inútil, mas aqui tem 150 pessoas que podem ouvir, se convencer, chega em casa, conta, a mulher ouve, os filhos ouvem, a empregada ouve, não é? Um outro foro que eu falo, tem 600 pessoas, são pessoas que podem eventualmente se convencer e começar a divulgar. Por exemplo, nós ansiamos pela paz no nosso país, nós estamos cansados. Eu mesmo, interessante, em um dado momento, eu fui convocado para praticar um ato de harmonia entre o Executivo Federal e o Supremo,
E foi uma coisa assim que começou às 20 horas de um dia, terminou às 15 horas do dia seguinte. E foi uma coisa modestíssima. Foi promover o que a Constituição determina. Teve uma repercussão estupenda, até para minha surpresa. Sabe por quê? Convenci-me do seguinte: o povo está cansado dessa discussão ao resto do chão. O povo quer uma coisa mais grandiosa, uma discussão mais compatível com as necessidades do país, e não essa divergência permanente que existe entre poderes, muitas vezes, e entre pessoas. Quantas e quantas vezes eu ouvi de famílias dizendo: não posso fazer reunião de Natal porque meu irmão, meu primo vai lá, briga comigo por causa do candidato tal, candidato qual, etc. Quer dizer, uma desarmonia também no plano nacional, que foi muito pregado por autoridades do tipo: não, é brasileiro contra brasileiro, ao invés de brasileiro com brasileiro. Né? Não significa, volto a enfatizar, que não possa haver divergências programáticas, etc. Né? Mas hoje no Brasil, primeiro ponto, se vota muito contra, né? A pessoa não vota a favor. Votar a favor significa o seguinte: pegar um projeto de alguém que está dizendo o seguinte: olha aqui, nós vamos criar 5 milhões de vagas de ensino em tempo integral. Vamos copiar do sistema do Seul, que é o progresso tecnológico extraordinário. Agora, para falar em tecnologia avançada, me permitam contar esse fato, porque antes de ontem eu via lá no chamado Museu do Futuro, em Dubai, uma coisa estupenda. Eles estão trabalhando numa máquina, o título é Dubai 2071. Estão trabalhando numa máquina que pode captar a energia do Sol e da Lua. E captando a energia do Sol e da Lua, distribuir para todo o universo, para todo mundo. Ou seja, é muito provável que lá para frente, hidrelétrica, termoelétrica, usina não sejam mais necessários. Veja o que é a tecnologia. E nós aqui estamos engatinhando ainda nas relações sociais, não digo nas relações sociais e institucionais. Nós precisamos fazer esse tipo de pregação. Daí porque, voltando àquele comentário político que eu queria fazer, eu tenho dito o seguinte: olha aqui, o presidente que for eleito, no dia que ele for proclamado como presidente da República, ele tem que fazer uma declaração pela pacificação do país e dizer: olha, para pacificar o país, nós não podemos olhar para o retrovisor, nós temos que olhar para frente, para reconstruir o Brasil, porque olhar para o retrovisor é apanhar um período do Brasil muito negativo em todos os sentidos, porque não se cumpriu, em todos os sentidos, o texto da Constituição. Direitos mais mínimos foram desprezados ao longo do tempo. Então, nós temos que ignorar o passado e construir o futuro. E para construir o futuro, nós precisamos de um pacto. E para ter um pacto, não pode ser um pacto só meu, de quem me apoiou. Tem que ser um pacto, eu chamando aqueles que não me apoiaram, portanto, a oposição, chamar os governadores de Estado, chamar os chefes de poderes, chamar as entidades da sociedade civil. Vamos construir um grande pacto nacional. Eu queria ver quem é que iria se insurgir com isso. Se vocês tomarem o exemplo da Espanha, que estava em frangalhos até 1977, estabeleceu-se lá o Pacto de Moncloa. Moncloa é um palácio presidencial, né? O Pacto de Moncloa, que foi uma unidade, união de todos os espanhóis, todos os partidos, etc., e a Espanha desenvolvesse extraordinariamente naquele momento. Então, nós temos que fazer, penso aqui, um comentário político, né, reitero, o novo presidente teria que fazer isso, porque senão, se for mantida essa polarização, o que vai acontecer é o seguinte: um se elege, o outro grupo, no dia seguinte, vai entrar com pedido de impeachment. Vocês sabem que nesse período todo, eu levantei esses dados, houve 300, desde o Itamar para cá, 369 pedidos de impedimento, não é? E não é só o impeachment que causa trauma institucional, o impeachment causa, mas os pedidos também estabilizam o país. Foram 369 pedidos de impedimento. Não é sem razão que eu tenho pregado, agora não vai dar mais tempo, porque eu não quero cansá-los, eu tenho pregado a tese do semipresidencialismo no nosso país, porque o presidencialismo, meus amigos, está roto e esfarrapado. Não só roto e esfarrapado, na vigência dessa Constituição de 33 anos, que já houve 2 impedimentos, e eu reconheço que todo impeachment causa um trauma institucional, como historicamente. Pelo breve histórico que eu fiz lá atrás, vocês verificam que até 30 nós tivemos eleições para presidente, etc. De 30 a 45 não tivemos mais. Ninguém poderá dizer que aquilo era o presidencialismo puro. Não é? De igual maneira, de 64 para cá até 88, nós tivemos pessoas eleitas, mas eleitas de uma maneira em que a autoridade não vinha do povo. Não é? Portanto, não era o presidencialismo puro. Então, esfarrapou-se. Fosse sob o ângulo da legislação atual, fosse historicamente. Daí porque eu tenho pregado com muita insistência o sistema semipresidencialista, e é semipresidencialista porque nem é o presidencialismo puro, nem é o parlamentarismo puro. Mas esse é um tema que agora não me cabe desenvolver, porque eu levaria mais uns 30 minutos falando sobre ele, né? De modo que
o presidente Dimas e o procurador Tiago podem me convidar a outra oportunidade, eu venho aqui e nós conversaremos mais um pouco. Muito obrigado a vocês. Gostaríamos agora de convidar o presidente, conselheiro Dimas Ramalho, juntamente com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, para fazer a entrega de uma lembrança ao nosso convidado de honra, o presidente Michel Temer. Retoma a palavra agora o presidente Dimas Ramalho para o encerramento dos nossos trabalhos. Queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui nessa tarde. Cumprimentar mais uma vez o Ministério Público de Contas, na pessoa do doutor Tiago Pinheiro Lima. Deixar aqui a importância dessa conferência em que nós estamos discutindo temas tão profundos e importantes para nossas vidas. Principalmente esse ano, presidente Temer, que tem eleições. Mas eleições existirão sempre na democracia, não tem que ficar assustado com eleições. Pelo contrário, temos que saudar as eleições, respeitá-las e tocar a vida para frente. Por fim, desejo longa vida ao Ministério Público de Contas de São Paulo. Tribunal de Contas, que vai fazer 100 anos, com certeza ganhou uma vida diferente, ganhou mais ânimo, ganhou mais trabalho com o Ministério Público de Contas. E, por fim, eu queria dizer, presidente Temer, que é uma honra sempre tê-lo aqui conosco. Tive a honra de conviver com Vossa Excelência há muito tempo, seja como deputado, seja como o senhor foi secretário de Segurança Pública, procurador, presidente. E toda vez que nós convidamos Vossa Excelência, se faz presente trazendo suas lições. Há uma palavra importante que nós devemos reiterar todos os dias, que é democracia. Coisa simples, né? Democracia, respeito à Constituição. E Vossa Excelência lembrou muito bem o Pacto de Moncloa, que foi um momento de que todo mundo cedeu pela governabilidade, pela democracia, e a vida seguiu. De qualquer maneira, nosso país é um país democrático, tem uma Constituição forte, e temos instituições fortes, que Vossa Excelência sabe que custou muito sacrifício, muita construção, e que nós queremos cada vez mais fortalecer. Então, agradeço a todos, a Vossa Excelência especial, desejo a todos uma boa tarde. Está encerrada o primeiro dia da nossa conferência. Obrigado.